Bom dia, nós vamos começar logo mais a nossa segunda aula sobre Eu, um Servo. Nós estamos estudando esse livro na Escola Bíblica da Igreja Batista Memorial em Paranaguá. E se você quiser assistir, será bem-vindo e espero que seja uma aula edificante para você. Eu vou dar mais alguns minutos para que as pessoas possam estar se conectando e logo mais a gente começa. Bom, nós iniciaremos agora, então, esse estudo e, para que vocês possam se localizar, nós estamos estudando o livro do Charles Swindoll, Eu, um Servo. E essa semana eu também encontrei na minha biblioteca uma pequena revista que a Primeira Igreja Batista de Curitiba publicou sobre esse livro. É um estudo muito claro a respeito desse livro. E nós vamos usar essa revista também hoje, porque ela é bem prática, ela é bem didática para o nosso estudo. Nós temos estudado sobre as características de um servo. E nós já aprendemos que essas características são, algumas delas, altruísmo, autenticidade, humildade, sinceridade, doação e perdoador, e aquele que esquece das boas e más ações, deixando para trás as coisas que lá ficaram e prosseguindo para frente. São características muito importantes, difíceis, né? Porque vão contra a nossa natureza humana, mas possíveis, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Bom dia a todos que estão chegando aí, Roberta, Liliana, bem-vindas, né? Vamos participar junto aqui conosco desse estudo. E hoje nós vamos estudar sobre uma outra característica que o servo de Jesus deve ter, que é a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Por que isso é importante? Nós escutamos muitas histórias de líderes, de igrejas, de instituições, de ideias, que faz com que as pessoas acabam se perdendo nas suas atitudes. Inclusive, nós escutamos algumas ideias como, ser crente é ser como um capacho, né, que obedece tudo e não sabe pensar mais. E, infelizmente, isso acontece, mas não é esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento que Jesus espera de nós. Nós precisamos entender algumas coisas a respeito desse assunto para que possamos realmente ter uma mente livre, mas totalmente renovada pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é ler o texto base da lição de hoje, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. E diz o seguinte, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ainda no verso 2. Não vivam como pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É esse texto base que nós vamos trabalhar hoje. Renovar a nossa mente para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas precisamos prestar atenção em algumas situações. Primeira situação, cuidar com a lavagem cerebral, que é justamente o ponto em que muitas pessoas se perdem seguindo cegamente uma seita, um líder religioso ou até político, né? E deixam de pensar por si mesmos. A lavagem cerebral, segundo Jack Sarkis, ela contém 3 etapas. A primeira etapa é um processo de desprogramação da mente. Isso é, eles ensinam a pessoa que tudo que ela aprendeu até o momento está errado. Tudo que ela é até o momento está errado. Esse é o primeiro processo da lavagem cerebral. O segundo processo se chama preparo. É colocar a pessoa em ponto morto. Isso é, zerar a mente dela, para que possa recomeçar novamente
uma nova ideia. E o terceiro ponto, terceira etapa, é a reprogramação dessa mente, isso é, a doutrinação da pessoa para que ela possa acreditar nessas novas ideias. Esses três processos fazem com que a pessoa deixe de pensar por si mesma e comece a pensar segundo a cabeça de outra pessoa. E é daí que surgem esses movimentos que vemos na televisão muitas vezes, né, de pessoas exageradamente cumprindo coisas e fazendo coisas que nós sabemos claramente que a Bíblia não ensina. E nós não entendemos como que elas conseguem praticar essas coisas. Será que elas não estão percebendo o erro disso tudo? Mas, com certeza, pessoas que não conseguem enxergar além daquilo que está falando ou fazendo, é porque praticaram realmente, tiveram, né, em sua vida algum processo de lavagem cerebral. E não é isso que a Bíblia ensina para nós, tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos prestar atenção é: não estamos falando, Jesus não está ensinando que devemos ser marionetes, não. Mas nós temos que ter alguns cuidados para vivermos de acordo com a vontade dele. Tem um texto de Ronald Enroth que diz o seguinte, essa etapa, essa situação de lavagem cerebral. Olha o que ele diz. Abre aspas. Esses movimentos, igrejas, programas constituem um paraíso para pessoas que não possuem uma estrutura básica em sua vida, que têm dificuldade para tomar decisões ou solucionar conflitos, ou simplesmente que se acham incertas com relação ao futuro. Os dirigentes desses tais grupos conscientemente alimentam uma forma doentia de dependência, tanto na área espiritual como em outras, e o fazem batendo sempre na tecla da submissão e obediência aos que se encontram em posição de autoridade. Eles dão aos outros a impressão de que não conseguirão sair dos emaranhados da vida, a não ser que tenham muitas orientações firmes dos que se encontram na liderança. Então, o primeiro ponto, vamos tomar cuidado com as situações em que a gente está colocando nossa mente. Vamos prestar atenção sobre os processos aos quais estamos sendo submetidos, porque servir cegamente, sem entender, é algo que não vem de Deus. O segundo ponto, para esclarecermos essa questão da mente renovada por Deus, por Jesus Cristo, é assumir a mente de Cristo. Então, veja bem, não é pensar como pensávamos, como o velho homem, não é servir cegamente a alguém ou alguma instituição sem saber o que estamos fazendo, mas é passar a pensar e entender como Cristo pensou, segundo a mente de Cristo. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a ter um padrão de comportamento, passamos a ter um ponto de partida a partir do qual todas as nossas atitudes devem ser tomadas, todas as nossas ideias e pensamentos devem ser formados a partir desse ponto, a partir dessa linha de condução, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Nós vamos ler um texto agora em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que vai nos ajudar a entender essa situação. Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Lá em Romanos, a gente leu que devemos ter a nossa mente renovada para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui em Filipenses, nós lemos que precisamos ter o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Paulo não está dizendo para sermos iguais a Jesus, porque a perfeição, como já falamos anteriormente, ela só será alcançada no céu. Mas nós precisamos nos submeter a um processo aqui na Terra de sermos a cada vez mais parecidos com Jesus. E estarmos limpando a nós mesmos daquilo que não está certo, nos corrigindo, nos preparando, nos acertando. E isso é um processo, demora, mas é um processo ao qual devemos nos submeter para que possamos realmente agradar a Deus e fazer a vontade dele. Continuando aí em Filipenses, durante o capítulo 2, nós vemos ali a descrição da humildade e grandeza de Cristo. Nós vamos encontrar 3 etapas desse processo para assumirmos a mente de Cristo. A primeira etapa significa a libertação da escravidão do pecado.
Para que possamos realmente ter a mente de Cristo, o primeiro passo é nos libertarmos da escravidão do pecado. E isso acontece quando a gente se submete a Jesus Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, e quando, a partir disso, passamos a buscar a vontade dele para a nossa vida, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus, entendendo que aquilo que está errado devemos deixar para trás, abandonar, nos arrepender, consertar aquilo que é possível, mas abandonar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está errado. Então, esse é o primeiro passo dessa etapa, das etapas, libertação da escravidão do pecado. Depois dessa etapa, nós entramos na transformação da mente e do comportamento. O que significa isso? Mudar aquilo que está dentro de nossa mente, que é de acordo com a nossa natureza humana, e colocar aquilo que Jesus pensa, que é a natureza divina, que é o pensamento divino, para que possamos realmente ser cada dia mais parecidos com Jesus. E a terceira etapa é uma consequência da segunda e da primeira, que é a glorificação do nome de Jesus através das nossas atitudes, porque nós mudamos os nossos pensamentos. Então, aqui eu tenho uma pergunta para cada um de nós. Em qual desses pontos você se encontra? Você já abandonou os seus pecados? Você encara de frente esse processo de se libertar daquilo que não está certo na sua vida? Aquilo que a palavra de Deus claramente aponta que não deve ser praticado? Você já se libertou dessa escravidão do pecado? Ou você já está no segundo ponto, né? De transformar a mente e o comportamento. Geralmente, quem se rende a Jesus Cristo, automaticamente entra já na primeira etapa desse processo, querer a libertação do pecado. Então, provavelmente, você esteja no segundo passo, na transformação da mente e do comportamento. Então, aí eu tenho outra pergunta para você. O que você tem feito de prático nessa segunda etapa de transformação da mente e do comportamento, para que a terceira etapa seja concluída, isso é, a glorificação do nome de Jesus? Porque muitas vezes nós aprendemos coisas na igreja, através dos estudos bíblicos, através da leitura bíblica devocional, através das mensagens que a gente escuta, através dos cânticos. Deus fala ao nosso coração, Deus nos ensina, só que nós pegamos aquele ensinamento e guardamos, não praticamos, não trazemos para a nossa vida, não moldamos a nossa vida com aquele pensamento. E é isso que deve ser feito na segunda etapa, abandonar aquilo que está errado e praticar aquilo que nós aprendemos como certo, segundo a palavra de Deus, segundo esse padrão, essa linha de comportamento que Jesus nos ensina na sua palavra. Qual etapa você está? E o quanto você tem feito para alcançar a glorificação do nome de Jesus através da mudança do seu comportamento? Essa é uma pergunta que eu deixo para você responder. Bom, mas nós temos uma advertência ainda em Romanos capítulo 12, no verso 3, Paulo nos deixa uma advertência. Vamos ler o que significa essa advertência. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E também do versículo 2, eu li o 3, desculpa, é o versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Primeira parte, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Isso é uma advertência. Por quê? Porque para sermos renovados na nossa mente, nós precisamos abandonar os nossos padrões mundanos. E para isso, nós precisamos entender que padrões mundanos são esses. Na época em que Paulo escreveu essas cartas, ele tinha um exemplo disso tudo. Então, nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 10, do verso de 1 a 7. Vamos entender um pouquinho o que Paulo escreve para essa igreja lá em Coríntios e vamos trazer essa aplicação para os nossos dias atuais. 2 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 7, diz o seguinte: dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe, pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos.
As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. Esse texto é muito claro. Paulo manda essa carta para a igreja de Coríntios, e aqui se destacam algumas características de como aquela igreja estava vivendo, e segundo o padrão do mundo. Por exemplo, no verso 2, nós lemos: quando eu for aí, não me obrigue a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Primeira característica que a gente identifica nesse versículo: eles eram preconceituosos, eles tinham ideias pré-formadas e eles atacavam Paulo quando Paulo os exortava, quando Paulo chamava a atenção. Então, essa é uma característica: não aceitar uma correção, não aceitar um ensino da palavra de Deus. Segunda característica, no verso 3. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Isso mostra que as pessoas atentavam mais para aquilo que era visível. E nós, como servos de Jesus Cristo, nós precisamos prestar atenção que nós vivemos no mundo espiritual. E a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades, as questões espirituais. E quando nós só temos olhos para o mundo, para aquilo que é visível, a gente acaba descartando as questões espirituais e com isso a gente acaba vivendo segundo o padrão do mundo, nos esquecendo daquilo que Deus nos ensina. Terceira característica, no verso 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Isso é, essa demonstra uma característica que é confiança na capacidade humana, confiança na força humana, confiança nas armas humanas. E aquele povo estava confiando muito mais nas questões humanas do que nas questões divinas, no poder humano do que no poder divino, no poder da arma humana do que no poder da arma divina. Outra característica está lá no verso 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Outra característica, dar ouvidos a pessoas e não a Deus. É outra característica daquela igreja que estava mais preocupada com o que os homens estavam falando do que o que o próprio Deus estava orientando. E por fim, a última característica no verso 7, vocês julgam as coisas pela aparência. Aqui está claro, né? Ver as coisas superficialmente. Então, nós temos aqui, nesse texto, 5 características daquela igreja que mostram que precisavam estar moldadas segundo o padrão de Deus, mas que estavam moldadas segundo o padrão do mundo. E que padrão é esse? Primeiro, preconceitos. Segundo, atentar para as coisas visíveis. Terceiro, confiar mais na força humana. Quarto, escutar mais o ser humano. E quinto, perceber as coisas superficialmente. Então, agora eu pergunto, será que essas características também não estão nas nossas igrejas hoje? Será que nós, como crentes, também não trazemos características mundanas, características seculares para dentro das nossas igrejas? Com certeza, essas situações nós também vivemos hoje. Nós também temos padrões humanos seculares que adotamos, que vivemos e muitas vezes não queremos abrir mão deles e trazemos isso para dentro da igreja. E às vezes acabamos até contaminando outras pessoas. E eu falo contaminar porque contaminação é um aspecto ruim, é uma coisa ruim que você passa adiante, né? Então a gente acaba contaminando outras pessoas, principalmente nossos jovens, adolescentes e crianças que estão nos olhando, que estão olhando para nós como exemplos. E trazemos para dentro da igreja esses padrões seculares. Mas renovar a mente significa abandonar os padrões seculares.
Não obedecer cegamente, sem entender, como uma lavagem cerebral, mas é compreendendo na sua mente que aquilo que está errado em nós precisa ser trocado por aquilo que está certo, pela verdade. E que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus, que é o princípio de todas as coisas, o valor padrão que nós devemos adotar para, a partir disso, moldarmos a nossa mente, moldarmos o nosso pensamento e moldarmos as nossas atitudes. É essa mente de Cristo que nós precisamos ter, cuidando para não sermos como o padrão do mundo. Muito bem. Então, agora chegamos num ponto muito importante desse aspecto de ter nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Entendemos até agora que a mente de um discípulo não é uma mente secular, é uma mente renovada por Jesus Cristo. É uma mente que não deve seguir o seu próprio padrão, valor e princípio, mas seguir o padrão, valor e princípio de Deus. E nós precisamos renovar a mente, trazendo até nós aquilo que Jesus ensinou como certo. Muito bem, então nós chegamos agora num ponto muito importante. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, como nós estudamos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, ela vem até nós, essa palavra vem até nós, mas nós temos barreiras que se levantam para que essa palavra não chegue até nós. E é importante nós entendermos quais são essas barreiras, para que possamos lutar contra essas barreiras, derrubar essas barreiras e permitir que o pensamento de Deus chegue até nós, permitir que as ideias de Deus cheguem até nós, permitir que os valores e princípios de Deus cheguem até nós e façam morada em nosso pensamento. E assim nós possamos viver de acordo com a vontade dele. Quais são essas barreiras? Em 2 Coríntios, capítulo 10, que eu já li, mas no verso 4 e 5, Paulo deixa bem claro quais são essas barreiras. Vamos ler versos 4 e 5 de 2 Coríntios, capítulo 10. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, e dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. 4 barreiras que o ser humano tem naturalmente e que atrapalham a chegada da mensagem de Deus em nosso coração e façam morada. Vamos pensar calmamente sobre cada uma delas. Primeiro, vamos entender por que Paulo usa essa linguagem de armas, de muralhas, de fortaleza. Naquela época, para que uma cidade fosse bem sucedida, para que ela prosperasse, ela precisava se proteger contra os inimigos. Então, como que eles faziam isso? Eles erguiam altas muralhas para que a cidade ficasse protegida. Nós temos aí vários exemplos, né? Jerusalém tinha uma grande muralha. Quando Josué foi atacar lá a Terra Prometida, né? Canaã naquela época, também tinha uma grande muralha. As cidades antigas, elas eram cercadas por grandes muralhas. Por quê? Porque essa era a primeira defesa contra o inimigo. A primeira coisa que o inimigo tinha que vencer para entrar naquela cidade era derrubar as muralhas. Então ele usa esse termo fortalezas. Mas ele também usa o outro termo, sentinelas. O que eram as sentinelas? Eram os guardas, ficavam atentos, de vigia, olhando o que estava acontecendo do lado de fora para proteger o que estava do lado de dentro. A outra coisa que eles usavam eram torres altas, né? Ficavam dentro das muralhas, eram altas, para que pudessem colocar os vigias ali, olhando aquilo que estava acontecendo. E também os estrategistas, que eram as pessoas que entendiam de guerra, de estratégia, para poder dominar o inimigo caso ele atacasse aquela cidade. Então, naquela época, era muito importante todas essas 4 características: as muralhas, os sentinelas, as torres altas e os estrategistas. E Paulo usa disso para nos ensinar que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós também levantamos
temos naturalmente essas situações de defesa que nos impedem de abertamente ouvir a palavra e assimilar a palavra. E são essas barreiras que nós temos que derrubar. A primeira que ele cita são as fortalezas mentais, lá no verso 4. São armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. O que são fortalezas mentais? São as nossas estruturas mentais, a nossa primeira reação em relação àquilo que nós ouvimos. Como a nossa mentalidade funciona, nossos conceitos, aquilo que nós já aprendemos e que nós acreditamos que é certo. Essa é a primeira defesa que nós temos. É a nossa primeira resistência. É a primeira coisa que a gente fala, mas será? Mas por quê? É a nossa primeira investida contra a palavra de Deus. É difícil a gente ouvir uma mensagem e abertamente receber aquilo de coração aberto, escancarado, aceitar. Não, a gente tem resistência. Essa primeira resistência são as fortalezas, são as ideias pré-concebidas, pré-formadas, que já nos fazem rebater algum conceito bíblico. A segunda resistência, que é comparado aos guardas, são os sofismas, né? O que são sofismas? São os nossos raciocínios humanistas, nossos mecanismos de defesa, a nossa racionalização, as justificativas que nós temos. Por exemplo, no capítulo sobre perdão. Enquanto nós estávamos falando sobre perdão, nos 2 capítulos anteriores, com certeza, no momento em que estávamos aprendendo sobre perdão, esses mecanismos de defesa foram ativados. Isto é, não, mas no meu caso é diferente. Não, mas comigo a dor foi maior. Não, mas não é tão fácil assim. Então, isso são sofismas. Sofismas são ideias construídas a partir de premissas até verdadeiras, mas que no desenrolar do pensamento acabam se tornando falsas. Vou dar um exemplo bem claro a respeito de um sofisma. Nós sabemos que todo peixe vive em água, não é verdade? Isso é uma premissa verdadeira. Todo peixe vive na água. Quando nós olhamos para uma baleia, nós olhamos e vimos o seguinte: bom, a baleia vive na água, então a baleia é um peixe. Então foi uma conclusão errada, porque baleia não é peixe, baleia é mamífero. A premissa está certa, todo peixe vive na água, mas a conclusão que eu tirei dessa premissa não é verdadeira, porque a baleia vive na água, mas ela não é peixe, ela é mamífero. Isso é uma ideia de sofismas, são ideias que nós temos que partiram até de um conceito, de um valor, de um princípio verdadeiro, mas que no decorrer da nossa formação se tornaram falsos. E isso também faz com que a gente rejeite muitas vezes a verdade de Deus. São nossos mecanismos de defesa. A gente justifica. Eu faço isso por causa daquilo. Eu sou assim porque recebi isso. E a gente continua nesses sofismas, vivendo de forma errada, impedindo que a palavra de Deus renove e nos traga uma novidade de vida. A terceira figura que Paulo usa no seu ensino são as torres altas, que é a altivez. O que é a altivez? A altivez é o orgulho, né? É um pensamento elevado. E nós temos isso naturalmente. A gente não quer dar o braço a torcer. Muitas vezes a gente até percebe o erro, mas a gente não quer dar o braço a torcer, porque o nosso orgulho fala mais alto, né? É aquela síndrome da Gabriela. Eu sempre fiz assim, eu nasci assim, então eu vou continuar assim, porque tá certo assim, não é verdade? Ou então, muitas vezes, a gente vai levar para dentro da igreja uma ideia de fazer algo de uma forma diferente. Não de um jeito contra a palavra de Deus, mas de uma metodologia diferente. E muitas pessoas se levantam e dizem, não, nunca foi assim, sempre foi de outro jeito. Sempre deu certo desse jeito, então por que nós temos que mudar? Isso tem a ver com orgulho também. Não aceitar uma mudança, não aceitar uma transformação, porque tem na sua cabeça que só aquele jeito funciona. Então, nós temos que estar atentos se nós não estamos desenvolvendo isso também em nossa vida. Esses pensamentos de orgulho, de altivez, não dar o braço a torcer, e assim o Espírito Santo não tem liberdade para trabalhar naquilo que está errado. E por último, né, mas não menos importante, são os nossos pensamentos que nos levam a ter
barreiras, levantar barreiras contra a palavra de Deus. E isso é comparado, numa linguagem de guerra antiga, como os estrategistas, aqueles que elaboram situações para se defender. E o nosso pensamento, ele é assim, nós criamos técnicas para combater algumas verdades, nós criamos artifícios para rejeitar algumas verdades. E com isso nós fazemos com que tudo fique mais difícil para entrar em nosso coração. Nós sempre criamos situações para que aquela verdade que a gente está recebendo não entre em nosso coração. A gente acaba desenvolvendo formas de rejeitar com o nosso pensamento. O ser humano é complexo, né? Nós temos muitas formas de rejeitar aquilo que é novidade. E nós precisamos estar atentos, porque essas barreiras nos impedem de vivermos realmente a vida abundante que Jesus nos promete. Muitas vezes a gente lê na palavra de Deus que ele nos promete vida abundante e nós pensamos, é isso que é vida abundante? Essa vida que eu estou levando? Eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço escola bíblica, eu participo da ceia, eu dou o dízimo, mas olha que tormento que é a minha vida. Então, para pensar um pouquinho. Muitos desses tormentos, muitas dessas situações que você tem vivido, podem estar acontecendo justamente porque você não está lidando com as suas barreiras mentais, para que a palavra de Deus entre no seu coração e faça morada. E você precisa derrubar essas barreiras. Precisa baixar com o teu orgulho, desaprender aquilo que está errado, aprender aquilo que está certo, mas sempre dentro da capacidade de raciocínio que Deus te deu e da fé que você deve ter sendo um filho de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser estudada justamente por isso, porque ela nos apresenta todos os caminhos de renovação. Um crente que aceita Jesus Cristo, mas não estuda a palavra de Deus, é um crente que vai ficar parado na sua própria história. Qual foi a última vez que você renovou a sua mente? Qual foi o último pensamento errado que você deixou para trás? Foi há 10 anos, quando você se converteu? Foi há 20 anos, quando você estava no calor da sua entrega para Jesus e você fazia tudo acontecer e tudo era novidade, tudo era bom? Qual foi a última vez que você abandonou a última cadeia da sua mentalidade e não permitiu que a palavra de Deus entrasse? Na semana retrasada, nós falamos sobre perdão. Aquilo fez morada no seu coração? Ou você resistiu? Existem pessoas que você precisa acertar a vida, com quem você precisa conversar, pedir perdão ou perdoar, mas que você resistiu? Você falou, não, comigo não vai ser assim, não, eu não quero, sempre foi assim, não, isso não é certo. Se você fez isso, você está permitindo que as barreiras impeçam que a palavra de Deus faça morada no seu coração e você se liberte dessas estruturas erradas de pensamento. Você precisa lembrar que quando nós aceitamos Jesus Cristo em nossa vida, nós nos tornamos livres. E ser livre significa ter a capacidade de dizer não para aquilo que está errado. Ser livre não significa continuar preso naquilo que você acha que está certo, porque todo mundo faz. Mas significa eu posso dizer não para isso, porque isso não está de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que o seu padrão de comportamento é a palavra de Deus. As orientações que Deus nos deixa na Bíblia não são orientações de um Deus que quer o nosso mal. São orientações de Deus que nos fez, que conhece nosso coração, a nossa mente, sabe aquilo que vai nos trazer satisfação e por isso ele deixa as orientações para que possamos seguir, para que possamos ter uma vida abundante, para que possamos ter uma vida melhor. E se nós tivermos condições, tivermos coragem de seguirmos essas orientações, nós teremos uma vida abundante. Não é fácil abandonar as nossas ideias pré-concebidas, os nossos pensamentos. Muitas vezes não é fácil abandonar aquilo que nossos pais nos ensinaram como certo. Eu me lembro de uma amiga nossa que estava conhecendo o Evangelho e ela era adoradora de Maria, seguidora de Maria. E a Bíblia nos ensina que Maria foi uma mulher especial, uma menina que foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Nós sabemos que ela não foi qualquer pessoa. Ela foi uma menina muito firme na sua fé, por isso foi escolhida. E ela é uma pessoa que deve ser admirada, respeitada e seguida como exemplo. Mas ela não deve ser idolatrada. O único que deve ser idolatrado, segundo a própria palavra de Deus, é Jesus Cristo. É o nosso Deus verdadeiro.
E essa moça estava conhecendo a palavra e ela deu de cara com essa situação, né, de idolatria. E no almoço estávamos conversando e ela disse o seguinte: eu tenho dificuldade de aceitar essa questão que a idolatria não está certa, a idolatria a Maria, porque eu cresci aprendendo sobre isso. Eu aprendi que isso era o certo e que se eu não fizesse isso, eu estaria pecando. Então eu disse para ela: continue estudando a Bíblia. Continue orando para que o Espírito Santo de Deus quebrante o seu coração. Não feche o seu coração para aquilo que Deus quer ensinar, mas esteja aberta para que Deus molde o seu coração segundo a sua palavra. Não abandone o estudo, continue estudando e aberta ao Espírito Santo. O tempo se passou. E essa moça, enfim, entendeu através do poder do Espírito Santo e não através de nenhum ensinamento, nenhuma filosofia humana, mas através do ensinamento bíblico e através da atuação do Espírito Santo na vida dela, porque ela deu chance que isso acontecesse. Ela foi moldada segundo o princípio de Deus e ela entendeu que a idolatria não é bem-vinda, que a única pessoa que deve ser idolatrada por nós é Jesus Cristo. E ela abandonou essa ideia, ela destruiu essa barreira, porque ela entendeu a verdade. E a verdade se alojou no seu coração. E hoje ela é uma pastora de uma outra denominação. E a gente fica muito feliz por ela ter conquistado essa história. Mas ela precisou passar por um processo, né? Um processo de permitir que Deus atuasse no coração dela. Não são as pessoas que vão convencer você da verdade. É o Espírito Santo de Deus. Mas para isso você precisa permitir que ele faça isso. Você precisa, né? Geralmente, quando nós ouvimos alguma situação que nós não gostamos, a gente se defende. E a gente fica de arma em punho para nos defendermos. Não, não é assim, não é assim que eu quero que aconteça. O que você tem que fazer? Abaixa a guarda. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, para que aquela ideia antiga seja transformada e que a ideia de Deus faça parte da sua mente e você tenha uma nova vida. E aí você vai perceber como que é bom viver pelos padrões de Deus. O padrão do mundo, ele é inconstante. As pessoas vivem segundo sua própria vontade. Essa é a nossa natureza humana. A sociedade filosofa segundo a sua vontade. Por isso que no decorrer da história, a gente tem tantos moldes diferentes. Por exemplo, um exemplo. Quando eu era criança, não se falava em divórcio. Era um tabu até, não é? Agora, divórcio é uma palavra que quase não se fala mais, mas não por ser um tabu, mas porque as pessoas nem estão casando mais. É tão natural a pessoa casar, ir até o ponto em que ela se satisfez, daí não se satisfez mais, ela acaba aquele casamento e começa outro relacionamento, que hoje já se tornou comum, né? Por quê? É um valor que foi moldado segundo o coração do homem, segundo a vontade do ser humano, segundo aquilo que ele acha certo. Mas o padrão de Deus é o mesmo. Case e vá até o final. E nos momentos em que houver dificuldade, Deus tem a capacidade e o poder de transformar aquelas situações. Então, isso significa, não jogue fora aquilo que quebrou, mas deixa Deus restaurar. E aí você vai ter um casamento verdadeiro, vai entender o significado do casamento. Isso é um exemplo. O mundo, ele sobe e desce nos seus valores segundo a sua própria vontade. Mas Deus tem um padrão absoluto. Ele é coerente, do início até o final dos tempos. O padrão de Deus vai ser o mesmo. É por isso que a gente tem que se agarrar nesse padrão, porque assim nós podemos viver uma vida constante. E para isso, nós precisamos entender qual é o padrão de Deus. Por isso eu volto a dizer, por isso a importância de estudarmos a Bíblia. Por isso que a escola bíblica para nós batistas é tão importante, porque é através do estudo bíblico que a gente renova a nossa mente, compreendendo as verdades de Deus que a gente renova a nossa mente. E isso é uma característica de servo. Você é um servo de Jesus? Então você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ter a sua mente renovada. Você precisa compreender esse livro. Esse livro, né?
Ele está com uma capa diferente, mas é a Bíblia. Esse livro está cheio das verdades que nós precisamos aprender para vivermos melhor. Que nessa aula de hoje você possa refletir um pouco sobre como tem sido a sua atitude em relação às verdades de Deus. Você tem buscado conhecer a palavra de Deus? É a primeira pergunta. Você tem estudado? Você tem gastado tempo para estudar a palavra de Deus? Estudar mesmo, não ler, mas estudar, compreender as verdades e serem aplicadas na sua vida? Segundo lugar, você reconhece as suas barreiras mentais, aquilo que tem dificultado você de aceitar as verdades da palavra de Deus? Comece a orar para que Deus mostre quais são as suas maiores dificuldades e entregue essas barreiras na mão de Deus. E terceiro, aquilo que você tem aprendido, você tem praticado? Ou você tem concordado ou questionado, mas guardado numa gaveta e deixado para lá? Essas 3 perguntas eu deixo para você nesse domingo. Que você possa ter o prazer de experimentar a palavra de Deus, porque ela é viva. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando a gente se submete à palavra de Deus por uma atitude racional e consciente de deixar que Deus nos renove, a sua vida realmente será uma vida abundante. Que Deus te abençoe, que você faça bom proveito desse estudo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí, que durante a semana eu leio e vou responder na medida do possível, ok? Tenha um ótimo domingo, Deus te abençoe e até domingo que vem. Até mais.